Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Estamos estudando o divórcio. Estamos numa maratona, para compreendermos o direito de família, compreendermos esse ramo do direito civil bem diferente, dos últimos que a gente vem estudando. É um ramo de direito civil um pouco mais subjetivo, um pouco mais voltado para os entendimentos jurisprudenciais, não tão técnico como, por exemplo, o direito das obrigações e direitos reais, mas tão apaixonante como qualquer outro. Afinal, é o meu amado direito civil. Por isso, como ele é tão amado, o canal está aí à disposição de vocês. E vocês têm esse conteúdo aí de forma gratuita, Estou aqui em pleno sábado à tarde gravando para vocês de forma gratuita, para que você tenha condição, de estudar, tenha condição de ter acesso a um conteúdo de qualidade e que te ajude aí na sua formação. Então eu peço que você, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número possível de colegas. Mas também vá lá no Instagram, deixa seu comentário, me mande um direct, me conte de onde você é e principalmente, o quanto que o canal tem te ajudado. Eu estou fazendo um trabalho bem importante lá no Instagram, que eu estou levando bastante conteúdo daqui do canal para o Instagram. Então, vá lá, complemente o material que está aqui. Então, vamos lá? Vamos falar então sobre as espécies de divórcio. Isso mesmo, nós temos basicamente, se a gente for falar numa divisão macro, duas espécies de divórcio. A depender então, da manifestação da vontade dos cônjuges, nós temos duas espécies. Nós temos o divórcio consensual, também chamado de divórcio amigável, e temos o divórcio litigioso. Quanto à forma do divórcio, nós temos três formas. Nós temos o divórcio consensual judicial, nós temos o divórcio consensual administrativo e temos o consórcio litigioso, que somente é judicial. Então vamos começar estudando o divórcio consensual. Nós vamos falar aqui nesta aula de algumas noções gerais ao divórcio consensual, tanto o judicial quanto o administrativo, mas vamos estudar o administrativo então na aula 23 para que ela não fique tão extensa, tá? Então, o que é o divórcio consensual? Ele também é chamado de divórcio amigável. Ele é o melhor dos cenários, É aquele que a gente espera que aconteça. Por quê? Porque quem sabe o que é melhor para mim sou eu mesma. Eu preciso entender que sou eu que, ao decidir juntamente com o meu cônjuge sobre a divisão dos meus bens, sobre a guarda dos meus filhos, sobre a pensão alimentícia, eu terei uma chance muito maior de tomar uma decisão em conjunto com ele, que atenda às nossas necessidades, do que deixar para que um estranho o faça. Estranho, digo, juiz. Então, o divórcio consensual, ele é benéfico não só para os cônjuges, mas principalmente para os filhos, se existirem os filhos. Então, ele é o melhor dos cenários para todos, inclusive para o advogado, inclusive para o juiz, inclusive para a justiça, porque a gente atende uma necessidade social que minimiza, consequências muito graves, que podem gerar problemas financeiros, psicológicos, emocionais na vida de muitos. Então,
é o que a gente espera ou o que a gente almeja, né? Claro que a gente não almeja o divórcio, mas se ele é inevitável, que seja então pelo menos consensual, tá? Então, como ele é amigável, ele precisa ser um divórcio que venha de iniciativa de ambos. Agora, a gente tem que entender que na prática nem sempre é assim. Então, nem sempre entra no nosso escritório um casal que está de acordo com a separação. Quando eu digo com a separação que cada um vá para o seu lado. Eu não estou falando nem dos aspectos financeiros, eu estou falando realmente da separação do vínculo matrimonial. Às vezes um não quer, o outro quer e um não quer. Mas, se o outro não quer mais o casamento, eu vou ficar insistindo. Então, às vezes a pessoa se rende, né, ao desejo daquele que não quer. E vem para o escritório na tentativa, então, de um divórcio consensual. Mas esse consenso, ele não é tão simples assim, porque justamente porque eu não quero me separar, eu passo a dificultar e muito a partilha dos bens, eu passo a dificultar e muito o caso de pensão alimentícia, eu passo a dificultar e muito a regulamentação de visitas. Então, o divórcio consensual, ele exige do advogado, se ele for judicial, se ele acontecer judicialmente, porque tem um detalhe, às vezes o divórcio começa litigioso e se torna consensual numa audiência, por exemplo. Então, numa audiência, o juiz tenta uma conciliação e o casal se concilia. Então, exige de nós todo um aspecto, às vezes, psicológico, né? E você vai atender talvez esse casal 1, 2, 10, 20, 30 vezes até que realmente eles cheguem nesse consenso, tá? Chegaram num consenso, então nós vamos para o cartório ou nós elaboramos então a petição inicial. Então, nem sempre esse consenso já chega tão consenso assim, me entenderam? Bom, além disso, eu não preciso, em momento algum, colocar o motivo, tá? Eu não preciso, em momento algum, colocar lá no cartório ou na petição inicial o motivo, porque nós vimos que o único requisito para o divórcio, seja ele consensual ou seja ele litigioso, não quero mais. Então, se for judicial, eu vou escrever as partes, né, os cônjuges não desejam mais permanecerem casados. É o suficiente para o juiz. E esse divórcio, para que ele se concretize e gere um efeito jurídico a ponto de consolidar para os cônjuges o estado civil de divorciado, de fazer a divisão desses bens, de constituir, por exemplo, e romper aqueles deveres recíprocos, de restituir ou devolver o nome de solteiro a um desses cônjuges, para que esse divórcio, esse acordo que aconteceu no escritório ou esse acordo que aconteceu lá no cartório, ele gere efeitos jurídicos, ele precisa da chancela estatal, ou seja, o Estado dizendo, ok, concordo então com esse acordo, esse contrato. Por que é um contrato? Porque é um acordo de vontades, e a gente já sabe que contrato nada mais é do que um acordo de vontades. Então eu concordo com essa manifestação de vontades. Essa chancela estatal, ela acontece de duas formas. Se o divórcio, ele é um divórcio judicial, então o ato judicial que chancela, que confirma o divórcio consensual, é a homologação judicial.
Então o juiz, ele vai sentenciar, ele vai conceder ou ele vai então ali decretar uma sentença homologatória, simplesmente reconhecendo aquilo que foi feito pelos cônjuges. Se foi um divórcio administrativo, então a escritura pública é a chancela estatal, porque aquele tabelião ele possui poderes e competência para agir em nome do Estado e declarar rompida essa sociedade, né, esse vínculo matrimonial. Então essa chancela é que rompe o vínculo. Nós vimos na nossa aula anterior que é nesse momento aqui, no trânsito em julgado da homologação, da sentença homologatória, é no momento em que há a lavratura e a assinatura da escritura pública que então há o rompimento do vínculo matrimonial, tá? Então o divórcio consensual, ele possui duas etapas. Essas etapas, elas são lógicas e cronologicamente distintas. A primeira é aquela que reúne aquele momento de discussão dos cônjuges. Então, às vezes você tem um divórcio consensual que ele acontece muito rapidamente. O casal já chega com os termos todos feitos, já sabe o que cada um vai ficar, já concordam, a gente redige a petição e distribui a petição inicial, juiz homologa e em uma semana eles estão divorciados. Ou vamos para o cartório já com um rascunho, né, dessa separação e em uma semana eles estão divorciados. Às vezes, não. Às vezes um divórcio consensual ele demora 8 meses para acontecer, né? Às vezes ele demora 1 ano para acontecer. Por quê? Porque esse casal ele começa a discutir. Esse casal começa a ficar tentando, né? Um cedendo em face do outro até chegar a um consenso. Então, às vezes eles precisam buscar documentos. Se a casa é financiada, eles precisam ir então no banco para buscar um extrato. Se houve lá, por exemplo, a parte da casa, por exemplo, o lote foi comprado quando ele ainda era solteiro, mas a construção foi feita quando eles eram casados, então tem que desmembrar esse valor, até que eles concordem acerca desse valor. Então essa conversação, às vezes ela demora meses. Então, e às vezes ela pode até se frustrar e depois a gente tem que entrar com um divórcio litigioso. Então requer um trabalho muito grande do advogado nessa etapa. E a segunda etapa é a etapa então da chancela estatal. Se for judicial, homologação. Se for administrativo, então a lavratura da escritura com a assinatura então dos cônjuges, tá? Vamos falar então agora sobre o divórcio consensual em juízo. O procedimento da ação de divórcio é um procedimento especial que vocês vão aprender lá no Código de Processo Civil. Está lá nos artigos 731 a 734. E o 731 vai dizer então como deve acontecer esse procedimento. Então, vai acontecer, como acontece todo o processo judicial, uma petição inicial. Essa petição inicial, como é um divórcio consensual, além da assinatura do advogado, deve constar a assinatura do casal. Então, nós, advogados, pedimos para que o casal assine a petição inicial, concordando com os termos constantes dela. E lá, nessa petição inicial, terá o conteúdo que o 731 prevê. O 731 vai dizer, olha, há necessidade de que nessa petição conste os seguintes termos, sem prejuízo de que conste outros, né? Eu posso dispor sobre outras situações também que não estejam aqui elencados nos incisos do artigo 731. Além disso, eu tenho que instruir essa petição inicial com a certidão de casamento, claro. Eu tenho que instruir essa petição inicial
com os documentos pessoais, com a procuração e com o pacto antinupcial. Por quê? Porque se o pacto antinupcial ele traz o regime de bens, esse regime de bens vai afetar diretamente aquilo que ficou disposto na petição inicial. Além disso, às vezes o pacto ele dispõe sobre aspectos que modificaram, né, o que a lei determina. A gente já falou sobre isso. Eu posso mudar alguns aspectos e alguns efeitos do regime de bens. Então eu tenho que analisar esse pacto antinupcial também. Então eu tenho que instruir essa petição inicial. Então olha só, inciso 1 vai dizer assim, ó, as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns. Então eu tenho que descrever quais são os bens comuns. Eu não tenho que falar e ficar discutindo aquilo que não entra na partilha. Eu vou discutir somente aquilo que entra na partilha. E isso depende do quê? Regime de bens, tá? 2. As disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, a gente vai falar sobre isso, que em alguns momentos o cônjuge pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia ao outro cônjuge. Se for o caso, tem que fazer constar nessa ação de divórcio. O acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e o regime de visitas também precisa constar. E o valor da contribuição para criar e educar os filhos, tá? Então, isso também precisa constar. E outras coisas, por exemplo, que é hoje muito comum, né? A guarda compartilhada de animais, né? O custo com esses animais, né? Então, tudo isso eu posso fazer constar nessa petição sem problema algum. Então, é isso que espera o Código de Processo Civil que conste na minha petição inicial. Mas o Código Civil e o Código de Processo Civil, eles permitem que eu deixe para depois a partilha desses bens. Eu digo assim, senhor juiz, eu quero me separar, mas nós não queremos dividir ainda os bens. E explico em algumas situações que isso acontece. Por exemplo, nós temos um sítio e o sítio está arrendado. E nós não queremos mexer agora na propriedade desse sítio, não queremos desmembrar esse sítio. Nós não queremos mexer nessa propriedade. O valor, né, do arrendamento já vai ficar estabelecido lá no processo de divórcio que metade é para cada um. Mas queremos continuar proprietários desse sítio por enquanto. Eu posso deixar essa partilha de bens para depois? Posso, sem problema algum. A casa está financiada. Se for vender a casa hoje, a desvalorização é muito grande, porque o saldo devedor é muito alto. Então nós queremos e entendemos que é melhor pagarmos juntos e ao final termos um imóvel mais valorizado e ao final nós fazemos a partilha do que deixarmos e fazermos a partilha agora. Então eu posso entrar com o processo de divórcio. Na petição inicial nós vamos constar o seguinte, senhor juiz, a partilha dos bens será feita oportunamente, em um segundo momento. O casal se divorcia, eles serão considerados divorciados, haverá averbação na certidão de casamento como divorciados, mas eles permanecerão como donos conjuntamente dos bens, na qualidade de condôminos e não na qualidade de casados. Condôminos são duas ou mais pessoas donas da mesma coisa, tá? Então o que tem que colocar lá na minuta dessa divórcio consensual? Tudo, tá? O divórcio, a guarda dos filhos, a visita, a questão da divisão dos bens, tudo que a gente quiser. E também a questão do sobrenome, né? Ela vai voltar a usar o nome de solteira ou não, ela vai continuar usando o nome de casada, tudo isso pode fazer constar. Juiz recebe a petição inicial, analisa se todas essas disposições elas estão presentes, os documentos também, está tudo regularizado. Antigamente,
nós tínhamos previsto no nosso ordenamento jurídico, pelo Código de Processo Civil anterior, também pelo Código Civil, a obrigatoriedade de que o juiz tinha que trazer esses cônjuges para a sala de audiências e atendê-los de forma separada, ouvi-los de forma separada e obrigatoriamente tentar a reconciliação desse casal. Essa audiência chamava-se audiência de ratificação. Se eles não se reconciliavam, então eles ratificavam aquilo que estava escrito na petição inicial. Essa audiência não existe mais. Quando ele recebe a petição inicial e estando tudo regularizado, ele imediatamente ratifica o divórcio. Tudo bem, pessoal? Sim? Espero muito que sim, hein? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá no Instagram, me deixa um recadinho, me faz a sua pergunta. Na medida do possível, eu tenho respondido vocês, tá? Temos um pouquinho agora a falar sobre o divórcio na nossa próxima aula, sobre o divórcio administrativo e também sobre o divórcio litigioso. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.